José Eustáquio Diniz Alves, muito bom que você está aqui. Tudo bem? Ô, Mauro, para mim, você é o maior jornalista do Brasil. Oh. É uma satisfação muito grande, realmente é o seguinte, por exemplo, ontem eu falo para o Jornal Nacional, eu dou entrevista de 10, 15 minutos, sai 30 segundos, entendeu? Então, assim, eu falo o que eu quero, eu não adapto o meu discurso para o público, não. Eu falo o que eu estou falando aqui, é o que eu falei nos outros lugares. Mas esse espaço que eu tenho aqui no Fórum Café, a sua participação, a sua contribuição, realmente estimula a gente a debater esse assunto, porque o assunto, o artigo que eu escrevi ontem, falando assim, é uma revolução, Mauro. É uma revolução. A gente, na demografia, a gente fala transição demográfica, mas, na verdade, é uma revolução, porque vai mexer com tudo. Vai mexer com família, vai mexer com religião, vai mexer com mercado de trabalho, vai mexer com o crescimento populacional, com tudo. Então, o século XXI vai ser completamente diferente dos 500 anos antes do Brasil. Quem estudar o Brasil dos 500 anos não vai entender, se não entender essas mudanças, o que está acontecendo no século XXI. Não, sem contar o seguinte, sabe toda essa distribuição de verbas públicas do governo federal, para prefeituras, para governo do estado, elas são função direta da demografia. Então, exatamente. Quando muda o número, muda também a divisão das verbas públicas para todo o Brasil, para todo o Brasil. E, teoricamente, inclusive, devia mudar, inclusive, o número de vereadores, exatamente, de deputados, porque isso depende do tamanho da população de cada município, de cada estado, para a distribuição dos cargos eletivos. Deixa eu te perguntar uma coisa para começar, José Eustáquio. Algo que eu falei quando você não estava no ar aqui. Nós tivemos o censo. Agora tem as projeções. Qual é a diferença entre uma coisa e outra e por que é importante ter as projeções além do censo? Então, mostra a primeira slide aí, Mauro, que eu já explico em cima do número. Pode mudar. Pode passar, isso aqui é só para mostrar. Tá. É esse número aqui. Veja só, o censo, ele indicou 203 milhões de habitantes em 31 de julho. Tá? Só que a gente, para fazer as projeções populacionais, a gente calcula a população em 1º de julho e não 31 de julho. Por isso que esse número aqui de 202.900 é um pouco menor do que 203, porque 203 é 31 de julho. 202.952 é 1º de julho. Tá? Isso foi o resultado do censo. Agora, a gente sabe, eu até lembro o seguinte, a Márcia Castro, aqui, que participa sempre aqui do Fórum Café, ela Sim. sempre critica o censo, como que ele foi feito. E realmente ela tem razão pelo seguinte, o censo foi muito complicado, ele estava previsto para 2020, veio a pandemia, não pôde ser realizado, ia ser em 2021, o Bolsonaro não deu dinheiro para fazer, aí tiveram de entrar, o Flávio Dino, quando era governador do Maranhão, entrou no STF, aí o STF entrou na jogada, mandou dar o dinheiro, mas só para 2022, o dinheiro não foi suficiente, aí o censo veio no meio de uma eleição muito polarizada, então isso aí dificultou muito o IBGE conseguir entrar na casa das pessoas. Todo ano tem dificuldade, todo censo tem dificuldade, mas o censo de 2022, a dificuldade foi maior. Então, a gente sabia que esse número de 203, ele não refletia o tamanho completo da população, porque você tem o que a gente chama de subenumeração e omissão da cobertura do censo. Tá? Agora, eu sabia disso desde o início, agora eu não sabia quanto. E aí, o que acontece? O IBGE faz, paralelamente, uma pesquisa que chama PPE, Pesquisa de Pós-Enumeração. Essa pesquisa é muito importante porque ela vai te indicar qual que é esse erro de cobertura, entendeu? E agora, o IBGE divulgou essa pesquisa PPE e fez as projeções fazendo as contas desde 2002, qual que era a tendência da população e corrigindo esse erro. Por isso que, nas projeções,
a população deu, é isso que está destacado aí, 10.862.000.000 em 2022, 1º de julho de 2022. E, a partir disso, desse número, você faz as projeções para o restante do século. Agora, o que você diz, tendo Márcia Castro como referência, a gente vai ver aqui o seguinte, né? Em todo censo tem ajuste, né? Normal. Isso, então, não é uma característica desse, né? Eu estou vendo aqui, 2022, 2010 e 2000. Mas este de agora é o que tem a maior correção, maior ajuste, quase 4 pontos percentuais, né? Você teve em 2000 um censo com problema, 3 pontos percentuais, 2010 um censo com 2,2, caiu bastante, né, gente? Porque pode parecer pouco, mas num universo de 200 milhões, 1 ponto... É 8 milhões. É 8 milhões de pessoas. Exatamente. Não é pouca coisa. É quase a população de Portugal inteira. Só a diferença. Só a diferença. Tá certo. Exatamente. Agora, então, veja a população brasileira, que foi uma surpresa quando saiu o censo, de que era 203 milhões, então é maior que isso, né? 210, quase 211 milhões. Isso em 1º de julho de 2022. Perfeito. Legal. Bom, esse bloco de fecundidade vai ser em homenagem à Rebequíssima aí, né? Isso, eu vi que ela estava grávida, está grávida, né? Então, homenagem à Rebeca, aí a discussão sobre fecundidade, né? As grávidas e mães do Brasil e aquelas que resolveram não ser mães também. Vamos lá. Exatamente. Então, o que está acontecendo com a população brasileira? As taxas de mortalidade, elas começaram a cair no final do século XIX e avançaram no século XX, e as taxas de fecundidade, que é número de filhos médios por mulher, começaram a cair na década de 70. Né? Aqui está pegando 2000, a fecundidade no Brasil estava em torno de 2,5 na média brasileira no ano 2000. E veio caindo, e aí caiu abaixo de 2,1. O Brasil é a faixa preta, é isso? É a linha preta? E tem os números aqui, estão muito pequenininhos, desculpe aí, não deu tempo para... Então, a linha preta, que está lá no meio, a do alto não é Brasil, né? A do alto é Nordeste. A do alto é o Norte. É o Norte, desculpa. Tá. Então, ó, só para o pessoal entender, então, a do alto em azul é Norte, a que vem logo abaixo é Nordeste, aí sim vem a linha brasileira, preto. Né? Depois vem Centro-Oeste em vermelho e, finalmente, vem... Não, Sudeste e Centro-Oeste estão muito parecidos. Eles convergem todas, né? Tá bom, vamos lá. Agora, isso que eu já falei em outras vezes, Mauro, que o pessoal precisa entender, é que existe um número, eu falo assim, um número mágico, entre aspas, aí, na demografia, que é o 2,1. 2,1 filhos por mulher. Esse número que a gente chama de nível de reposição. Se a fecundidade ficar acima desse nível, a população cresce. Se ficar igual a esse nível, a população estabiliza. E se ficar abaixo desse nível, a população diminui. Isso no longo prazo. Tá? Então, o que a gente observa é o seguinte, que no Brasil, as taxas já estão abaixo do nível de reposição. Tá? Abaixo de 2, né? Está mais para perto de 1,5 ali, né? Está perto de 1,5. Então, isso aqui, você olhando esse dado, qualquer demógrafo que olha esse dado, diz o seguinte, nas próximas décadas, a população vai começar a diminuir no Brasil. Tá? Por causa desse gráfico aqui. Se as taxas ficam durante muito tempo abaixo de 2,1, a população vai diminuir. Tá? Então, isso tem várias implicações, tal, mas esse é o primeiro sinal da gente saber o que vai acontecer no restante do século. Tem países do mundo que tem uma taxa de fecundidade inferior a 1,5 também. Muito. A China, por exemplo, ela está em torno de 1. A Coreia está em torno de 0,72. É absurdamente baixa.
Ou seja, países em que o decréscimo populacional vai ser muito acelerado nos próximos anos. Mauro, a China vai perder 750 milhões de pessoas nos próximos 80 anos. Você sabe o que é 750 milhões? É toda a América Latina. É a América do Sul, a América Central e o México, tudo junto. Não tem 750 milhões de pessoas. A China vai perder isso nos próximos 8 décadas. Então, é uma coisa impressionante o que está acontecendo. E não é só a China, não, hein? Só para saber. Aqui na América Latina, Cuba, que tem 11 milhões, vai cair para 6 milhões. Nossa. A Jamaica vai cair. Não é só país rico, país grande, não. É uma coisa geral. Isso aqui, rapidamente também, Mauro, só para dizer para o pessoal o seguinte, todos esses dados que eu estou mostrando, todas essas coisas estão disponíveis no site do IBGE, tá? Todo mundo que quiser fazer conta, todo mundo que quiser olhar com detalhe e tal, é só entrar no site do IBGE, que está todas as informações disponíveis, acesso gratuito para todas as pessoas. Então, só mostrando aqui as diferenças dos estados, né? A fecundidade, obviamente, ela é menor no Centro-Sul e no Centro-Oeste. O Rio de Janeiro, que está em destaque aqui, é que tem a fecundidade mais baixa, 1,39. Né? As outras estão em 1,40 e algumas regiões, alguns estados do Norte e Nordeste, mas principalmente Roraima, é um pouquinho maior. Mas veja só, é um pouquinho acima do nível de reposição. Não, você pega de 2000 para cá, 2000 é o azul. 2023, esse é alaranjado. A queda no país inteiro é enorme, né? Então, assim, não é uma coisa específica de grandes cidades, de estados mais ricos, não. Essa queda da fecundidade, ela se espalhou pelo país todo. É claro que tem diferenças regionais, mas é um fenômeno nacional e a gente pode até falar que é um fenômeno global. Perfeito. Isso aqui é só para dar o destaque do Brasil, né? A gente está em torno de 1,58, né? Vai cair mais um pouco e depois tem uma certa recuperação. Isso aqui tem todo um cálculo demográfico para discutir isso aqui, que não cabe aqui a gente entrar em detalhes, mas provavelmente a gente vai continuar durante o século em torno aí de 1,5. Então, é um país que vai ter uma redução significativa, mais suave da populacional, né? Do que outros. Mais suave do que a China, por exemplo. Aqui são as taxas por estado também, até 2100, a gente vê que tem uma convergência, tá vendo? Todos os estados, eles convergem para algo em torno de 1,5 filhos por mulher. Interessante essa convergência, interessante. E isso aqui é para a gente ver a idade média que as mulheres têm filho. Tá? No ano 2000, a idade média estava em torno de 25 anos. Você pega todos os filhos que as mulheres têm, tira a média de cada uma e depois tira a média agregada. No agregado do Brasil, as mulheres tinham filhos, em média, 25 anos. Em 2020, passou para quase 28 anos. E em 2070, 31 anos. Ou seja, isso está dizendo que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Né? Você vê o caso da Rebeca. A Rebeca agora está tendo o segundo filho agora. Ela já está trabalhando, ela já tem uma carreira, ela já tem um nível educacional. Né? Então, assim, é diferente se você pega uma menina de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que começa a ter 1, 2, 3 filhos. Então, a tendência das mulheres brasileiras é seguir essa tendência aí da Rebeca, ou seja, ter filho cada vez mais tarde. Perfeito. Muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, se a gente combina isto com a taxa de fecundidade, ou seja, cada vez menos mulheres têm filhos e cada vez esses filhos chegam numa idade mais para frente, né?
Exatamente. O lado positivo disso aqui é o seguinte, é que a gravidez na adolescência está diminuindo no Brasil. O Brasil ainda tem taxas de gravidez na adolescência muito altas, principalmente por causa de violência sexual, abuso sexual de meninas e jovens, tá? Mas essas taxas de adolescentes caíram nos últimos 20 anos e devem continuar caindo. Isso é o lado positivo. Então, isso ajuda a aumentar essa média de quando as mulheres têm filhos da idade da mãe. Perfeito. Deixa eu me ver aqui. Próxima tela. Agora, mortalidade. Saímos da fecundidade para a mortalidade. Então, mortalidade é uma coisa fantástica, né, Mauro? Porque é o seguinte, as taxas de mortalidade no mundo inteiro, no Brasil, eram muito altas, muito, muito, muito altas, aí no início do século XX, e ela veio caindo ao longo do século XX e continua caindo agora no século XXI. Então, isso aqui é mortalidade infantil. Mauro, no mundo, a taxa de mortalidade infantil é 400 por mil. Isso veio caindo no mundo inteiro. Veja só, no Brasil era 28 por mil em 2000, chegou a 12 por mil e vai ficar em 6 por mil. 6 por mil quer dizer 0,6%. Né? Então, é uma queda muito significativa. Né? Ela nunca vai chegar a zero, porque tem mortes que são inevitáveis, né? Tem coisas que são congênitas, que não tem como zerar essa mortalidade. Mas ela ficando abaixo de 10 é um número muito aceitável internacionalmente. Tá? Então, a gente está chegando nesse patamar. A gente está em 12, em brevemente a gente vai estar com uma taxa de mortalidade infantil abaixo de 10 por mil. Nossa. Ou seja, em cada 1000 nascimentos, 10 morrem, quer dizer, 12, né, atualmente, 12 morrem antes de completar 1 ano de vida. Interessante. Uma vitória, né? Uma vitória, isso é uma vitória. E aqui é a taxa de mortalidade por sexo, e o fato interessante é o seguinte, né? É que as mulheres morrem menos, desde pequenininha. As mulheres morrem menos, os homens morrem mais. Ou seja, os homens são o sexo fraco e as mulheres são o sexo forte. Interessante isso, hein? A taxa de mortalidade, então, desde bebezinhas, é muito menor em mulheres. Isso é no mundo inteiro também, não é só no Brasil, não. As mulheres são mais resistentes aí à mortalidade. Interessante, bem interessante. Bom, e agora vamos olhar para, ainda nesse tema, a expectativa de vida, né? A expectativa de vida também é isso. Se a mortalidade está caindo, a expectativa de vida está subindo, né? Nós tivemos mais de 100 anos de aumento da expectativa de vida no Brasil. Isso é uma conquista também muito grande, porque eu costumo falar o seguinte: o direito à vida é o primeiro direito humano, o direito humano mais importante. Agora, se você tem o direito à vida, é importante que essa vida seja longa e saudável, né? Então, o aumento da expectativa de vida faz parte dos direitos humanos e ela tem um impacto muito grande na economia, porque quanto mais longa for a vida, maior é o retorno que as pessoas dão para a sociedade em termos dos investimentos do Estado. Então, aumentar a expectativa de vida é uma necessidade para os indivíduos, para as comunidades e para o país. Tá? E essa expectativa de vida estava crescendo muito no Brasil, aí veio a pandemia. Esse dente que vocês estão vendo aqui é a pandemia, né, que diminuiu. Aparece sempre, né? Você já nos ensinou aqui, toda vez que esse dente aparece, é a pandemia, ou seja, impacto enorme, né, Eustáquio? Enorme, enorme, enorme. E isso também foi no mundo inteiro e foi no Brasil. Mas, felizmente, nós agora, em 2024,
nós já recuperamos toda a perda da pandemia. Tá? A expectativa de vida já está maior do que no período pré-pandêmico. Perfeito. Tá? E vai continuar crescendo no século XXI. Aqui, Mauro, essa outra coisa que é parecida, essa aqui é a expectativa de vida aos 60 anos. Tá? Então, é o seguinte, uma pessoa que já passou por todos os riscos de mortalidade, quando ela chega a 60 anos, qual é a expectativa de vida dela? Então, a gente está vendo aqui que, na média nacional, a pessoa que tem 60 anos, ela vai viver mais 20... Eu não estou enxergando direito o número aqui. Quase 30 anos. 28 anos. 28 anos. Então, porque existe uma diferença entre a expectativa de vida... Perdão, as mulheres vão viver 28,1. Os homens vão viver 24,9. Pois é, Mauro. Você está garantido até 84,9. Exatamente. Você que está no 60 e poucos, você vai... A sua expectativa de vida atual é quase 85 anos. Vai ter muito fora o café pela frente. Tem bastante. Isso aí, sem aposentadoria no caminho. Então, isso aqui é a média nacional. Né? A média nacional é 83,9 em 2070. Em 2070, né? Em 2070. Isso. Uma subida expressiva, hein? De 2024, de 76,6 para 83,9. Pode parecer pouca coisa, mas pensando nacionalmente é muita coisa. Né? Muita coisa. Um país grisalho, como você escreveu no artigo recente, né? E a migração é o seguinte, eu acho que o ponto mais limitado dessas projeções é a migração, porque é o seguinte, a gente não tem dados muito sólidos sobre migração. Por quê? Porque tem muita migração que é ilegal. Tem muita gente que sai do Brasil sem registro. Né? Mas a Polícia Federal ela tem um cadastro de pessoas que saem e pessoas que entram no Brasil. Então, através desse cadastro, o IBGE fez as contas da migração. Tá? Então, é uma coisa aproximada, mas não é um dado 100%, não. Porque nem os Estados Unidos, você vê, essa coisa que o Trump está brigando lá contra a migração ilegal, que nem com toda a polícia, a FBI dos Estados Unidos, você não consegue controlar a fronteira americana sul, principalmente. Né? E a mesma coisa acontece com o Brasil. Então, esses dados de migração, eles são, vamos dizer assim, o lado mais fraco aqui da conta, mas eles são aproximados. Tá? Bom, e aí, com esses dados, com a fecundidade, com a mortalidade e com a migração, é possível fazer os cálculos da projeção populacional. Então, o que o IBGE divulgou ontem é o seguinte, a população em 2024 é 212,6 milhões de pessoas. Vai chegar no pico de 238 mil pessoas em 2041. E, a partir de 2042, vai começar a diminuir e vai chegar em 200 milhões, praticamente, né? 199,2 em 2070. Né? Então, a gente vai ter essa coisa inédita, né? Que, a partir da década de 40, a população brasileira vai começar a decrescer. Ou seja, o auge da população brasileira será ao redor de 220 milhões. Exatamente. Tá. E depois cai, em 2070, para menos de 200 milhões. Perfeito. E aí a tendência, a não ser que algo diferente sobrevenha, é continuar caindo, né? Exatamente. Veja só, isso aí é a média nacional, mas a média estadual é diferente. E o tempo que cada estado vai
iniciar esse declínio é diferente. Então, você pega aqui Alagoas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, eles vão começar a decrescer, esses estados, na atual década. Tá? Enquanto Santa Catarina e Roraima e Goiás só vão começar a decrescer no final do século. Então, ó, essa faixa aqui, azul escura, é o Brasil, né? Então, começa a decrescer a partir de 2042. Quanto menor a faixa amarela, mais próximo é, né? Então, tá aqui, ó. Alagoas, 2027 já. Rio Grande do Sul, também em 2027. Rio de Janeiro, 2028. E aí vai subindo, né? E lá em cima, Santa Catarina apenas em 2064, assim como Roraima só em 2064, que começa a cair. Vamos em frente. Aqui é o mesmo quadro, né? Numa outra, essas artes um pouco diferenciadas são as artes que o pessoal do Poder 360 faz. Eu gosto bastante das artes deles, acabei inserindo aqui, de enxerido que sou, na apresentação do José Eustáquio. Mas é basicamente a mesma coisa, né? Começa lá, Alagoas e Rio Grande do Sul, 2027, e vai crescendo. O que tem aqui do lado são as regiões, né? Então, no Sudeste, em 2037, começa a cair. Depois vem o Nordeste, 2038. Depois o Sul, 2047. Depois o Norte, 2049. E o Centro-Oeste só em 2057. É isso? Porque o Centro-Oeste é a região hoje que mais cresce em termos populacionais, porque a economia brasileira ela virou uma economia agrária exportadora, né? Então, o que dá dinâmica para a economia são as exportações do agronegócio do Centro-Oeste. E isso acaba atraindo muita gente para o Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste, atualmente, é a região que apresenta maior crescimento demográfico. Por isso que a gente fala o seguinte, que está tendo um processo de interiorização do Brasil. Perfeito. O Brasil, a maior parte da história, a população estava no litoral. É claro que vai continuar no litoral, mas atualmente, nas últimas décadas e nas próximas décadas, a região que vai mais crescer é a região do interior do país. Tanto que está aqui, ó, veja lá, Mato Grosso, a população vai continuar crescendo, só vai recuar a partir de 2070. Agora, aqui não é o crescimento populacional apenas, uma dúvida, pela taxa de fecundidade, pela redução da mortalidade, é a migração interna também. Isso. Tá. Exatamente. Bom, e aqui é o tal do envelhecimento populacional, né? Que você vê o seguinte, aqui são vários grupos, né? 0 a 14, 15 a 24, 25 a 39, 40 a 59, 60 e mais. A gente vê que todos os grupos, a percentagem desses grupos na população total, ela vai diminuir. O único que cresce permanentemente é os 60 anos e mais. É por isso que a gente fala que tem um processo de envelhecimento muito forte no Brasil. Eu chamo isso de tsunami prateado ou tsunami grisalho. Tá? Mauro, é só para um detalhe assim, porque eu tenho uma amiga que falou que não gosta de quando eu uso o termo tsunami, porque tsunami é uma coisa ruim. Mas eu falei, não, tem tsunami do bem. Tem tsunami do bem. Então, assim, quando eu uso esse termo tsunami, é só para dizer que é muito forte esse processo. Uma grande onda. É uma grande onda. Agora, eu não estou falando que isso é ruim necessariamente, não. Né? Pode ser ruim se a gente não fizer nada, se a gente não conseguir se adaptar. Mas também pode ser bom. Né? Porque existe uma discussão, vamos dizer assim, entre pessimistas e otimistas. Os pessimistas falam que esse envelhecimento vai levar para o Brasil ter um inverno demográfico. Né? E eu costumo dizer o seguinte, tudo bem, pode ser, mas também pode ser que tenha uma primavera demográfica. Porque todo fenômeno, ele traz oportunidades e traz desafios. Sim. Tá? Sim. Então, se a gente souber lidar com o envelhecimento, ele pode trazer oportunidades. Se a gente não souber, ele vai ser
um desafio e vai trazer mais complicações para a sociedade brasileira. Isso aí. Isso é a idade mediana, é a idade média da população, né? A gente vê que o Brasil, olha, era 34, vai passar para 51, idade média da população, tá? Lá em meados do século passado, era menos de 20 anos, Mauro. A idade média da população brasileira era menos de 20 anos. Você fala meados do século passado, é século XX? Século XX. Perfeito. Meados do século XX era menos de 20 anos. Hoje já está em 34. Né? E na segunda metade do século XXI vai ter mais de 50%. Então, olha aqui, ó, em 2070, a idade média no Distrito Federal, que está destacado aqui, 53,3 anos. Tá? E o mais jovem será Roraima, né? 46,7. Exatamente. Olha que interessante. Interessante. Vai procurando aí seu estado aí, vê onde é que você vai estar. Né? Tá aqui, ó, Maranhão, 52,6. Espírito Santo, 49,6. Um estado até que relativamente jovem. Piauí, 52,6. Acre, 50,6. Ceará, 52,1. Sergipe, 52,4. Mato Grosso, que vai continuar crescendo a população, então a tendência é ser uma idade média mais baixa, né? 44,8. Interessante. Exatamente. E isso aqui é um jeito diferente de medir, que a gente chama de índice de envelhecimento, que é a quantidade de idosos para cada 100 pessoas de jovens, né, e adolescentes de 0 a 14 anos. Então, você vê o seguinte, em 2023, ano passado, você tinha praticamente 78 idosos de 60 anos e mais para cada 100 jovens de 0 a 14 anos. E vai passar para 316 em 2070. Ou seja, vai ter muito mais idoso do que jovens de 0 a 14 anos a partir agora do final dessa década atual. Impressionante. 368,4 para cada 100 jovens no Distrito Federal. Chocante. Exatamente. O André Carvalho vem aqui. Vocês não acham um pouco otimista ter tanta certeza que em 2070 ainda haverá Brasil, civilização, humanidade no planeta? Mas tem razão de ser. Segunda-feira, a Luciana Gatti vem aqui para falar disso também. A pergunta é boa, exatamente. Se não tiver um colapso ambiental, né? Se não tiver um colapso social, essas são as tendências. Né? Quando a gente trabalha com projeção, é isso. É se. Perfeito. Para encerrar, é só para dizer o seguinte: o Brasil do século XXI vai ser completamente diferente do Brasil dos 500 anos anteriores. Vai ser mais urbano, mais feminino, mais envelhecido, mais interiorano e mais plural. Plural em termos de família, em termos de religião, em termos de raça-cor, em termos de relações sociais. Então, nesse sentido, é muito positivo o que está acontecendo no Brasil. E a gente tem que saber navegar nesse tsunami que a gente tem. Legal. Nossa, sensacional essa apresentação. Gostei muito. Muito esclarecedora. Obrigado. Eu acho que esses dados assim, é interessante, porque ontem, né, a mídia, como você falou, a mídia toda, todos os veículos, de direita, de esquerda, todo mundo cobriu isso, porque é uma base, né? A partir desses dados, por exemplo, as pesquisas eleitorais que você mostrou aí de São Paulo, etc., todas as pesquisas precisam conhecer esses dados para fazer a amostra da pesquisa. Se a amostra estiver errado, as pesquisas vão estar erradas. Não, o Marcos Coimbra sempre disse isso, que o grande problema, um dos grandes problemas, não é o grande, das pesquisas eleitorais em 2022 era não ter o censo. Exatamente. Porque você estava com uma tábua populacional que todo mundo sabia que não correspondia mais à verdade. Marcos Coimbra foi meu professor e é meu amigo. Que legal. Mineirada, Confraria Mineira.
Legal. E os dois agora morando no Rio de Janeiro, né? Ele lá em Niterói e você no Rio mesmo? Eu moro em Ipanema. Ipanema, é o Marcos Coimbra lá em Niterói. Ó, não tem conversa. Sonho de mineiro depois de determinada idade, morar no Rio de Janeiro. Morar perto do mar, né? Eu que agora estou aqui em Brasília, estou com esse desejo também de ir para perto do mar. Legal. Minas exporta minérios e mineiros. Em Mineiras. Legal. Obrigado, Zé Eustáquio. Foi muito bom. Bom fim de semana para ti. É sempre uma aula. Ó, tem previsão já de um próximo encontro nosso aqui? Quando vão sair mais dados? Vai sair os dados. Aquele dado de religião, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas vai sair aí ao longo dos anos alguns dados importantes, mercado de trabalho, educação, etc. Perfeito. Aí eu te aviso aí. Cada vez que for sair, o Zé Eustáquio volta aqui para nos contar. Obrigado, Zé. Bom fim de semana para ti. Mauro, muito obrigado. Um abraço para a comunidade e vamos preparar para esse Brasil novo aí do século XXI. Sem dúvida. Um abração.